Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição desse nosso podcast. Podcast Gol Posse sem nome. Sem nome, à espera de um nome. Eu acho que vai virar sem nome mesmo. Exato. E por falar em nome, quem que nós temos aqui presente hoje? Ela, Alice Almeida Leite. Professora, procuradora e jogadora de squash. Essa você não sabia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, Lucas. Lucas Falaschi, professor. E cada episódio vocês vão descobrindo mais um pouquinho sobre mim, não é? Já que você não conta. Já que eu não conto, todo episódio ele fala alguma coisa. Hoje é o squash. Exatamente. Jogadora de squash tá exagerando, né? Tô aprendendo. Tá aprendendo. Tá indo. Novo esporte é sempre bom aprender. É sempre bom. Por falar em novo esporte, por falar em sempre bom aprender, o nosso papo hoje é sobre quem está às vésperas de uma competição. Sobre você, que está há 30 dias dessa prova do Ministério Público do Trabalho. Pois é. O que fazer nesta reta final? O que fazer nesta reta final? Tá. Então, o papo é sobre esses 30 dias que antecedem a prova. Primeira coisa. Li, como que você lidou com esse período? Olha, eu acho que esse período é um período assim que você tem que dar tudo de si. Tudo que você puder fazer. O sprint final. Você está lá na corrida, está na maratona, o maratonista está cansado, está faltando 2 quilômetros para acabar e você quer ganhar a prova. E aí você tira força de não sei da onde para correr e tentar ganhar a prova. Então, eu considero assim como se fosse um finalzinho ali, 2 quilômetros finais de uma maratona, que você tem que dar tudo de si, né? O sprint final. Então, era um período que de muita dedicação. É lógico que durante todo o período que você está estudando para um concurso público, você tem que ter muita dedicação, mas nesse você tem que ter mais ainda. E aí, assim, aquela coisa de equilíbrio que a gente prega, não, você tem que ter equilíbrio de passear, de curtir os amigos, tal. Nessa fase, pra mim, isso não existe. Né? Aqui é a fase do desequilíbrio. Porque, lógico, você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, você tem que pegar uma hora por dia, fazer um exercício físico, sim. Mas não é a fase que você tem que estar pensando assim, não, eu só posso estudar 4 horas por dia, porque se eu passar de 4 horas, eu estarei estudando demais. Não. É o período que você tem que se matar de estudar, porque é a chance da tua vida. Você tem que vender a alma. Você tem que vender a alma, exatamente. Então, exatamente é por isso que é interessante a gente marcar esses 30 dias que antecedem, né? 30 dias, se você for reparar bem, são 2 finais de semana. Um final de semana ele já vai ser em véspera de prova, o outro já vai ser a prova. Exatamente. Então, assim, você não tem muito mais... E passa muito rápido. E pela frente aí e tal, nesses 30 dias. O que me chama a atenção quando a gente fala sobre, o que fazer nesses 30 dias sem dúvida nenhuma, eu acredito muito que é o momento de se vender a alma, de se dar tudo de si. E a Alice falou sobre, olha, tudo que a gente prega de equilíbrio, nesse momento ele fica desequilibrado. O que eu quero dizer aqui é que, na minha visão, é preciso que você tenha um equilíbrio no desequilíbrio. Sim. Você ficou 1 ano, 2 anos ali estudando, em média 4 horas por dia, conciliando amigos, família, viagem, cachorro, filho, edital, pausa, cansaço, feriado. Você equilibrou tudo isso para que você pudesse estudar por 2 anos. E agora você está 30 dias da sua prova. Esse é o momento em que você precisa requerer ao outro que você seja a sua maior prioridade.
esse é o momento em que você precisa querer tudo para si. Sim. E querer dar tudo de si. Então, vai ser um momento em que a ideia de equilibrar a vida para permanecer estudando não faz tanto sentido. O que faz sentido é estudar muito para que você saia dessa vida Porque você saia dessa vida o quanto antes. o quanto antes, tá? Então, significa que deve parar a academia? Na minha visão, não deve parar a academia. Mas seu treino pode sair de 1h30, 5 vezes por semana, para 45 minutos, 3 vezes por semana. Sim. Tá? Não precisa parar tudo. Precisa... assim, e como fazer tudo isso? A forma como eu encontrava, não sei como você lidava, era dialogando. Chegando para as pessoas principais da minha vida, falando assim, eu tô a 30 dias da minha prova. Eu tô. E você tá vendo o tanto que eu tô estudando. E aí, quando você for falar com a pessoa, vai lembrando o que você tá fazendo. Pô, você viu a minha dúvida para comprar aquele curso. Você vai usando todas as técnicas de marketing, assim. Pô, e vai vencendo as objeções. Você viu quanto que eu estudei. Tive dúvidas sobre comprar um curso. Você viu os sábados que eu passei estudando. Você se lembra daquele aniversário da minha mãe que eu pedi para ir embora mais cedo. Então, agora, para tudo isso que você, meu companheiro, foi tolerante, para tudo isso ter sentido, agora é a hora que você precisa dar tudo de si e eu preciso contar com você. Então, eu dialogava. Como é que você fazia? Eu dialogava. Eu vou na porrada mesmo, né? Eu não tenho esse negócio de diálogo, não. Falar não me enche o saco, me tranco lá. Eu lembro que quando eu estudava, ainda morando com meus pais, eu fechava a porta, não queria saber de me atrapalharem. Era até um pouco ríspida. Às vezes cada um reage de um jeito, né? O diálogo, assim, pra mim era mais difícil. Quando a gente já estava junto, era mais fácil, né? Porque você passou por isso. Então, assim, temos pessoas que convivem com os pais, que não entendem. Temos esposas, maridos que convivem com seus esposos, esposas que não vivem essa vida de concurso, então fica mais difícil a compreensão, né? Às vezes você tem que ser mais enérgico. Agora, quando você convive com alguém que viveu ou vive a mesma vida que você, fica mais fácil o diálogo, realmente. Sim. Mas eu lembro que era muito... Mas assim, eu sempre fui muito... As pessoas com quem eu convivi durante a minha trajetória sempre me respeitaram, assim, o meu momento. Até porque você impunha esse respeito. Eu impunha esse respeito, exatamente. Mesmo em outros tempos, não tava nem aí, assim, que a pessoa ia brigar comigo, sabe? Sabe quando a pessoa liga... vamos lá pra casa da tia, da mãe, do não sei quem. Eu falei, não, eu vou ficar estudando. Não, mas você vai ficar estudando no sábado? Eu vou. O não mais dolorido é o primeiro, né? É o primeiro. Tem que aprender a dizer primeira não. vez que você fala não. Você não vai pra tal coisa? Não vou. E aquilo te consome por dentro. Depois do primeiro não, os próximos eles saem com uma facilidade tremenda. Eu não me consumia nem um pouco. Eu não tinha nem um pouco de dor na consciência de falar. Mas é que a sua bateria social já era pequena. Né? Não, mas não é isso. É porque, cara, era assim, tava muito focada, eu queria muito aquilo. Tudo era, assim, nada era mais importante naquele momento do que aquilo. Então fica fácil. Então fica mais leve, né? Fica mais né? leve. Então é isso. E assim, uma coisa que a Alice falou, eu falava não e eu me fechava e ficava um pouco mais irritado. Olha, eu percebia que nos 30 dias que antecedia a minha prova, eu ficava muito à flor da pele. Muito ali, assim, era fácil me tirar do esquadro, era fácil me tirar do equilíbrio. Então, a primeira dica, para quem não vem fazendo prova ou quem fez a última prova há 2 anos atrás, entenda que você pode ficar mais irritado, mais fácil, que você ansioso. Normal. Isso é normal. O segundo ponto sabendo disso, não queira
achar que você é um cidadão, você é uma pessoa que não vai sofrer da ansiedade que as demais pessoas sofrem nas vésperas de um concurso que decide uma parcela da sua vida. Dependendo da sua idade, no momento é a parcela mais importante da sua vida para você decidir. E aí, né? Então, se você está vivendo esse momento, entenda que toma cuidado. Por quê? Você pode ter uma briga de trânsito que você não está acostumado a ter. Uma fechada no trânsito que o sangue sobe. Uma discussão mais ríspida com o seu cônjuge, que você fala algumas coisas que são verdades, mas nem sempre devem ser ditas, que você sempre tolerou. Ou até mesmo no seu trabalho, tá? Se fosse... Trabalho é gostoso. Eu gosto de trabalhar, Alice gosta de trabalhar. Mas se trabalho não fosse trabalhoso, chamava-se férias. Não chama trabalho, por isso. Trabalho é trabalho porque dá trabalho. E eu falo isso porque no trabalho, você também vai sofrer pressão e você não pode virar para o seu chefe e falar, estou em véspera de prova. Ou daquela, tipo, eu vou passar no concurso, você vai ver e tal. Isso é uma coisa que algumas pessoas falam e depois não passam no concurso, perdem o emprego logo na sequência. E se você cair nessas provocações, nesse momento que você está mais irritado, nesse momento que você está à flor da pele, a chance de você aumentar a dificuldade do período é maior, não é? É tipo mulher de TPM. É mulher de TPM. Assim, tem um período que a mulher fica mais irritada, que a mulher quer brigar, que quer discutir por qualquer coisa. É isso, né? Eu acho que para as mulheres, elas estão até mais acostumadas do que para os homens. Mas o mais importante é você se aceitar nesse momento. Né? Eu já converso com muitos alunos, a gente fica um pouco como psicólogo deles. É até gostoso isso, assim, a gente poder dar esse apoio. Então, vem aluna meu, diz, professora, tá me gerando muita ansiedade, tá me gerando um pouco de pânico. E assim, é normal. E nesse momento, é engraçado que quando a gente fala que você tem... é um momento que você tem que dar um sprint final, que você tem que dar o sangue, você não sente. Você não sente o cansaço. Você não sente... Pelo menos eu não sentia o cansaço de estar estudando 7, 8 horas líquidas. Eu em véspera de prova, eu tirava sempre férias. Eu sempre tirava uns 10 dias de férias antes da prova. E esses 10 dias de férias era estudando 7, 8. Quando eu via, estava estudando mais de 8 horas. É lógico que você não consegue se manter estudando esse número de horas diárias por 2 anos. Mas 30 dias antes, você consegue, porque você está muito motivado. É um momento que você tem mais motivação para estudar. Então, fica mais fácil você estudar esse número de horas. Por outro lado, você não vai cansar. Se esse é o seu objetivo, você não vai sentir o cansaço. Você vai sentir depois da prova. Não, depois da prova, você derruba. Depois da prova, você tomou uma pedrada. É isso. Tá? Você derruba. O efeito prático depois da prova, para mim, era o fator pedrada. Por isso que eu sempre falo, risca do calendário a segunda e a terça, depois da sua prova no domingo, porque você vai precisar para poder dar uma arejada, se você foi a pessoa que deu esse gás. Você foi a pessoa não raro, eu ficava doente. Então, assim, eu tava lá, estudando, tal, dia da prova, Aí, o dia seguinte, você ainda tá agitado, né? Porque você quer ver o que errou, o que acertou, não sei o quê. Aí, no dia seguinte, você cai doente. Nossa, várias vezes isso aconteceu comigo. Tá. Durante esses 30 dias, eu já sei qual é a resposta da Alice, tá? Eu já sei. Mas a Alice não devia fazer pausa nesses 30 dias. Eu não. Era domingo a domingo. Eu respeitava o domingo. Eu sempre respeitei o domingo. Nesse ponto eu não era muito católica, não. Não, eu vou fazer um exagero aqui, mas se o Criador respeitou o domingo, tem um motivo e eu sempre respeitei o domingo. Porque eu acho que o domingo ele precisa existir. O seu domingo pode não ser domingo, mas ele precisa existir, tá? Para você poder marcar, enfim. Eu respeitei o domingo até na prova oral.
Até quando eu tava ali, assim, olha, batendo na porta do Poder Judiciário. Mas assim, beleza, vamos lá. 30 dias. 30 dias, 7, 8 horas, é o momento que você não sente cansaço, mas depois o corpo cobra. O corpo cobra esse preço. Então fica atento que você vai ficar mais irritado, você vai estar sujeito à pressão, certo? E sobre decisão, sobre para onde levar o estudo. É uma pergunta que eu percebo que nesses 30 dias, exatamente por todo esse estado que os candidatos ficam, muitos chegam ali e falam assim, 2 semanas antes da prova, eles dão uma desistida. Fala assim, não quero. Será que é pra mim? Resolve pensar na vida, se o concurso é ou não é pra pessoa, nesses 15, 20 dias que tá acontecendo. E se você tá passando por isso, se você tá vivendo esse momento, o que eu digo? É natural que diante de um cenário de pressão, de incerteza, em que você é cobrado, que você se põe à prova, é natural que o nosso corpo busque algumas fugas. E aí você está pegando uma reflexão que é importante sobre qual vai ser o rumo da sua vida, se aquilo faz sentido para você, só que você está trazendo ela para um momento que ela é completamente desnecessária. A decisão, se o concurso é importante para você, se vale a pena, ela tem que ter sido tomada de uma forma sadia, segura e firme lá atrás, quando você começou a sua preparação. Se você tiver agora refletindo sobre isso, tá? Ouça o que eu vou te dizer. Provavelmente é fuga. É tão somente fuga. Bloqueie esse pensamento. É ou não é? É que você não tá no seu estado normal. Quando você toma uma decisão que seja algo definitivo para tua vida, você tem que estar dentro do estado da normal temperatura e pressão. CNTP. Né? CNTP. Isso. Então, assim, se você tá num momento de muito estresse e muita pressão, você não pode tomar nenhuma decisão. Isso vale tudo na vida, não é só pro concurso. Né? Você não pode estar no meio de uma briga com seu marido falando, vou me separar. Não! Calma. Você tem que deixar a briga passar, esperar, respirar, tal, conversar depois. Você não vai tomar nenhuma atitude que seja drástica no momento que você está sensibilizado. E também o que acontece muito é que quando você tá naquele momento que você tem aquela sensação de que tem muita coisa ainda para ver, tem muita coisa para estudar, você precisa, ainda tá atrasado no cronograma, você começa a se boicotar, você começa a ter aquela autossabotagem e começa a se questionar se você é capaz, se você vai conseguir, né? Uhum. Então, em condições normais de temperatura e pressão, você pode fazer uma decisão. Nesse momento, você não pode tomar nenhuma, a não ser continuar o que você se propôs a fazer quando você começou essa jornada. Exato. E nessa história de continuar aquilo que você se propôs a fazer, há quem se questione sobre o concurso. Se devo ou não devo, se é para mim ou não é para mim. Mas há quem se questione sobre o caminho que está traçando. No sentido de, eu venho fazendo esse método, mas eu vou tentar outro método de estudo. Ou eu vou... eu tinha me programado para revisar 10 coisas, eu quero revisar agora 12, 14. Ou não, meu programa era direito do trabalho, processo de trabalho alternado, e eu programei isso para 30 dias, agora eu quero o penal, agora eu entrei na espiral de penal. E para você, é o momento, se não é o momento de refletir sobre a participação ou não no concurso, porque a inscrição já está feita, a prova vai ocorrer, você querendo ou não, o dia vai chegar, o 13/11, né? O 13/11 vai chegar na sua vida, tá? Querendo ou não, goste você ou não goste. Esse dia vai chegar. Esteja você preparado ou não, ele vai chegar. Então, nesse momento, também não é momento para você mudar o rumo do seu estudo, certo? Exatamente. E isso, assim, eu canso de falar para os alunos.
Às vezes eles começam, vão num caminho, tá indo certinho, tá indo bonitinho. Aí começa a ouvir o fulano falando, ah, não, mas eu tô fazendo assim. Aí entra lá no Instagram do professor X, o professor X tá falando, não, faz assim. Ah, vai no grupo de WhatsApp, você entra num grupo de WhatsApp, começam a jogar um monte de textos e artigos dos examinadores, com um monte de teses, com um monte de coisa, assim, a pessoa começa a ficar totalmente desesperada. Aí ela facilmente sai do trilho que ela estava seguindo, e aí fica muito difícil voltar. Aí, então, esse ponto interessantíssimo sobre grupo de WhatsApp, uma coisa que ajuda, mas também pode atrapalhar muito você. Então, você pega um grupo que pega alguém desesperado, o desespero dessa pessoa pode passar para todo mundo. Se você entrar nessa espiral. Se você entrar nessa espiral. E aí foi muito engraçado que eu lembrei de um aluno do nosso curso do Reta Final, do cronograma Reta Final, porque sempre aparece um ou outro querendo, olha isso aqui, eu achei isso aqui, olha esse arquivo e tal. Aí ele me mandou uma mensagem no privado, falando assim, não, mas professora, eu acho que eu vou sair do grupo. Eu falei, mas por quê? Aí ele, não, o pessoal tá enchendo de coisa, tá enchendo de arquivo, um monte de coisa que tá me deixando nervoso. Aí eu simplesmente eu falei pra ele o seguinte, ignora, deixa. Assim, você não pode se contaminar. E todos estão num momento que estão sensíveis, estão desesperados, estão querendo ver tudo. E então tem que tomar muito cuidado com filtrar tudo isso, né? Olha, eu queria achar um trecho aqui. Eu queria achar esse trecho aqui. Tá. Tem 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, abraçai o que é bom. Eu penso que casa muito com esse momento do grupo de WhatsApp, porque eu, Lucas, particularmente, eu acho que é importantíssimo que você esteja em algum grupo que você sinta que você não está sozinho. Porque é muito ruim você achar que você é o único na face da Terra que está prestando o concurso que você está prestando, que está ansioso por causa da prova do dia 13, que é o único que está preocupado com a prova de constitucional do Manuel Jorge. Assim, é muito difícil você achar que você é o único. Quando você compartilha as dores, você percebe que, olha, legal, eu não sou o único, tem mais gente nessa, e a gente vai junto, isso gera uma sensação de comunidade. E aí tem essa questão do grupo de WhatsApp. Eu, particularmente, acho que é muito importante você estar no grupo para manter esse sentimento de comunidade, para você poder dialogar, para você poder conversar. Agora, examina e retém o que é bom. Examina tudo que tem lá e retém só aquilo que é bom. Se uma pessoa entrou em debate com a outra, às vezes para corrente A ou corrente B, e vocês estão estudando para uma prova-teste, é cilada. É cilada. Assim, a prova, né, falando da prova do MPT, tá, que a gente está se preparando agora. É uma prova que, normalmente, eles gostam um pouquinho de doutrina, sim. Mas é aquela doutrina... Qual que é o princípio da adequação setorial negociada? Que é um negócio que já está consagrado, doutrina do Godinho. Ou a doutrina de fundamento histórico. Ou a doutrina de fundamento histórico. Assim, histórico das constituições. Pronto. O que é mutação constitucional? O que é controle de convencionalidade? Esse tipo de doutrina, eles cobram. Teoria dos iguais, mas separados. Pronto. Como é que foi a... Aí a gente começa a ver o povo vindo com umas teorias dos Brubbles, que eu nem sei falar, e querem ver a fundo aquilo. Isso pode cair na sua segunda fase, mas na primeira não vai cair. Eles não vão fazer perguntas de coisas que podem ser objeto de questionamento. A gente fala, a prova objetiva, ela tem que ser objetiva. Tem. Então, uma prova objetiva não pode gerar discussão doutrinária.
Uma prova objetiva vai se pautar o quê? Numa doutrina pacificada, né, que já é de conhecimento notório, ou numa jurisprudência pacificada, ou na letra da lei. Não tem pra onde ir. Não tem. E aí a gente vê o pessoal querendo discutir doutrina e várias correntes e não sei o quê. É muito importante você aprender várias correntes de um mesmo tema, mas para a segunda fase. Então, esse tempo que a pessoa perde fazendo isso, né? Buscando isso, entrando nessa espiral, aí vai pesquisar no Google, aí vai pegar o livro, aí vai pegar... Sim. Então, assim, esse tempo é muito precioso. 30 dias passa voando. Se você não focar no que realmente cai... Então, por exemplo, a prova do MPT tem muita convenção da OIT que é cobrada. Eles estão começando a cobrar NRs. Então, quais foram as mudanças da NR1, que é uma coisa que tem, né, que está no nosso curso, inclusive, é o que você tem que olhar. E não qual foi a discussão por trás dos órgãos para a alteração da NR, ou então entrar com uma discussão política. Aliás, estamos num momento sem dúvida. Que é um momento de, até aproveitando para falar, um momento que temos eleições aí, e aí as pessoas passam horas e horas perdendo tempo discutindo política. Só que você votar no candidato A, votar no candidato B, não vai fazer você passar no concurso. Não vai. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado para não sair desse trilho. Então, assim, a gente já viu aqui algumas ciladas, né? Tem várias, né? Tem várias. O primeiro ponto é o estado de, vamos usar um termo, TPP, tensão pré-prova, tá? Fica a dica aí. Tem o TPP, que a pessoa já está num estado ali de nervos, natural, comum a todos os candidatos, tá? Os 5 mil inscritos estão assim. Exceto os que estão caindo de paraquedas, que aí não... Então, mas assim, beleza, os 5 mil inscritos, como regra, estão assim. A segunda cilada é refletir sobre a vida nesse momento, a vida e tal. A terceira cilada é você tentar mudar o rumo do seu estudo nesse momento por acreditar que isso vai otimizar e tal, e aí você tomar alguma reflexão sobre isso. A quarta cilada a gente pode chamar que é entrar em discussão política ou se alimentar de política no momento que você está prestando concurso para uma carreira que você não pode falar de política, né? Que você não pode falar de política. Você vai trabalhar com direito, você vai lidar com políticas públicas, você vai precisar se relacionar com sobriedade, com autoridades de esquerda, de direita, ambidestra, de centro, de meio, do que for, eleito por cabo eleitoral, por voto de legenda, não interessa, você vai precisar dialogar, é o que ali se faz no MPT, é o que eu faço na magistratura, a gente dialoga com quem está lá. E a gente tem um dever muito claro de não poder participar de filiação político-partidária. Então, não é o momento de você alimentar esse tipo de discussão. Pensa que você aprovado, de posse da sua carteira vermelha, de posse do seu gabinete, você tem uma possibilidade maior de ajudar a comunidade, não só a comunidade jurídica, mas a sociedade que você tiver inserido, na interlocução com os órgãos, na fiscalização da administração pública, independente do partido, independente de quem está lá. Tem a CONAP, né? Coordenadoria que avalia a questão de fraude na administração pública. E você tem a oportunidade de também auxiliar na elaboração de políticas públicas e até mesmo incentivar algumas condutas através de uma destinação de verba. Ou seja, você vai ter uma oportunidade muito grande de fazer.
Portanto, no atual momento, não se preocupe em falar sobre política. Certo? Eu queria falar isso, porque a gente vê muita gente perdendo tempo. Perdendo tempo. Quando poderia estar estudando. Então, isso daqui é só um aviso, tá? Senhores, isso não quer dizer que a política no âmbito nacional não seja importante. não seja importante, tá? Mas se você, por exemplo, mora em São Paulo e você está muito preocupado com quem vai ser o governador do estado de São Paulo, entenda que a chance de você passar no concurso e ter que dialogar com o governador do Acre é maior, tá? A eleição do governador do Acre talvez esteja mais relacionada ao seu dia a dia do que você imagina. Mas eu tô dizendo isso porque a gente não quer dizer que não é importante. É importantíssimo. É uma decisão fundamental. É até um jargão, é a festa da democracia e tal. Mas nós estamos preocupados com você, candidato. Você, candidato no íntimo. Para você não se perder, porque é muito convidativo se perder no ano de Copa do Mundo, no ano de eleição. A gente tem muita distração boa. Tem mesmo. E são ótimas distrações. E entra naquilo que a gente falou no começo desse podcast. Se priorize. Se priorize em todos os momentos. E assim, essas discussões, elas têm um caráter de bolha, né? A bolha vai alimentando você. Então você entra num site, você vê uma coisa, você vai vendo outra, e a gente tem uma profusão de informações, e aí você vai puxando. Quando você vê, você perdeu ali 40 minutos querendo entender por que a coligação A fez aquilo. E nem cai na prova. Exato. E nem, isso não cai na prova. Deixa eu aproveitar esse gancho para falar uma coisa sobre, na terceira cilada que a Alice falou, de mudar estratégia de estudo, e aqui uma coisa que tem a ver com política, assim, tá ali no meio dos dois, é o seguinte: é importante estar no grupo de WhatsApp, para você ter o senso de comunidade, mas não mude o rumo do seu estudo por conta de detalhes dos detalhes, detalhistas dos detalhes detalhados. Exato. Não mude o seu rumo por isso. E aqui eu vou fazer uma crítica a nós, ao meio de professor nosso. Quando a gente aparece na rede social, a gente aparece com um conteúdo que nós entendemos que seja relevante para você e que a gente teve acesso e fala, cara, isso aqui não é todo mundo que tem acesso, então eu quero dividir. Então, é por isso que, de repente, um professor A, B, C, sei lá, ele aparece lá e fala assim, olha, você sabe o que é prospective overruling? Pô, legal, ele falou lá e tá explicando. Ou você sabe o que é, aí solta uma teoria lá, e aí você fala, caramba, eu não sei o que é isso. Gente, aí você fica desesperado. Você fica desesperado. Aí vai no Google. E vai em vários lugares. E você começa. Aí passaram-se 2 horas. E você passou 2 horas indo atrás da teoria que o professor A falou no Instagram, exatamente para poder criar um gatilho de atenção para trazer você para a página dele. É importantíssimo. Veja isso, mas não desvia o seu foco. Não saia do trilho. Por mais que você tentasse revisar tudo, nesses 30 dias que antecediam a prova, você conseguia? Não. Ficava faltando coisa? Sempre. Você vai chegar na prova oral. Você vai chegar na prova oral com essa sensação de que você não viu tudo. Você passou no concurso, sobrou matéria ainda para estudar? Lógico que sobrou. Sim. Ou seja, eu passei no concurso. Sobrou. E eu passava pela minha mesa de estudo depois e via lá parado o material. Falava assim, nossa, tem coisa lá que eu não estudei. Mas você não estudou, né? Depois que passou. Não, depois assim... Só que, já pensou, falta isso, eu vou lá estudar. Só que assim, teve uma fase de transição. Eu tive um mês ali que eu olhava para aquilo com um ar de estranheza. Que eu falava, cara, mas... Nossa, não tem que estudar. Assim, não tem que estudar. Tanto tempo livre, o que eu vou fazer com esse tempo? E tal. E assim, pô, mas eu vou deixar lá. Mas eu imprimi aquela apostila. Eu precisava ver aquilo é importante. Mas você já passou. Não precisou. Mas você já passou, Mas então,
Se você não consegue, você não vai conseguir revisar tudo em 30 dias, tá? Vai faltar coisa. Significa que com 15 dias antes da prova, 10 dias antes da prova, você vai estar ali mais ansioso, mais eufórico. Se você, numa euforia dessa, entrar, numa discussão política, 2, numa pesquisa de um detalhe do detalhe, detalhado, detalhista, do detalhador, se você entrar nessa espiral, você vai atrasar mais ainda. E o problema não é atrasar, tá? O problema é o que essa sensação gera em você. Você vai ter a sensação de que você está procrastinando, de que você não está dando conta, e você vai se sentir mais pressionado. E a chance desse detalhe cair é pequena. Exato. Eu queria até acrescentar aqui outra conversa, assim, o legal de ser professor é que a gente tem... troca, né? É a troca. E nós gostamos muito dessa troca, né? Por isso que eu converso pelo Instagram, pelo WhatsApp, e conversa vai, conversa vem. E muito interessante ter um aluno nosso que ele já tem uma experiência, né? Já vem estudando há algum tempo, já é servidor público, e vem estudando e tá, assim, super preparado. Na minha visão, ele tá bem. E ele chegou para mim e falou assim, poxa, professora, eu vejo que tem um pessoal que se apega a uns detalhes que não vai cair na prova. Isso aqui não tem, não tem como, não vai perguntar isso na prova. E aí eu falei assim, realmente, muita gente se perde porque se apega a detalhe. E aí aí foi o mais bacana dessa conversa é que ele chegou para mim e falou assim, professora, no começo eu era assim. No começo, quando eu comecei a estudar, eu achava que tudo era importante. Eu li até a nota de rodapé. Conforme você vai criando experiência, né, de prova, de simulado, de vida no concurso, você vai percebendo que nem tudo é importante e você consegue filtrar. Então, acho que tudo depende da maturidade do concurseiro, né? Alguém que está começando agora vai ter mais dificuldade de saber filtrar esses detalhes dos detalhes. Tá. Né? Alguém que já está há algum tempo na caminhada vai olhar aquilo e vai falar, putz, isso aí não cai. Não, isso não vai cair, eu não vou olhar, entendeu? Então, foi muito interessante ele ter falado isso pra mim. Ter falado isso. E eu falo assim, cara, é verdade. Mas eu chamo a atenção, você falou desse ponto, assim, hoje, considerando que a prova tá tendo um concurso a cada 2 anos, é mais difícil você ter pessoas muito mais amadurecidas no concurso do que outras. Elas podem ter tempo de estudo. Amadurecimento no concurso, na minha visão, vem quando você está fazendo prova. Quando você está se colocando à prova. Sim. Viajando, reservando hotel, tendo frio na barriga, passando gabarito. Ali que gera a maturidade de concurso, de prova mesmo. Então, professor, mas esse é meu primeiro concurso. Como é que eu faço para não cair nessa pegadinha? Bom, primeiro, a gente já deu aqui 4 ciladas para você. Escuta a gente. Escuta, fica atento. A gente já avisou para você que você vai estar no momento de TPP, tensão pré-prova. Então, qualquer insegurança que você tiver, qualquer dúvida de, vou para lá, vou para cá, pensa, será que isso é cilada? Opa, o que falaram lá no podcast? Será que isso é cilada? Será que não é? E aí, se tiver dúvida, assim, vou atrás disso, vou atrás daquilo, pergunta. A gente está à disposição. Não vai ficar 3 horas tentando entender uma súmula, né? Então, a gente ia falar sobre isso. Eu ia comentar um negócio para vocês, tá? Sobre o detalhe do detalhe, aí você fala dessa súmula. Às vezes a gente pega uma questão e aí tem um negócio assim, doutrinário, muito ferrado, muito cabeludo, assim. Tal coisa, escrito, E aí a gente vem ali com assim, corrente A, e tem A, corrente B, corrente C,
E aí você fala, caramba, eu não vi nada disso de doutrina. Aí a alternativa D é a contestação, a defesa pode ser apresentada de forma oral em 20 minutos. Ponto. E a pergunta é, assinale a correta. Ou seja, o examinador colocou ali 3 assertivas com, nossa, um arrobo doutrinário tremendo ali, que no fundo você resolvia sabendo uma coisa da letra de lei. E aí você fala pra mim, nossa, caiu doutrina. Não caiu doutrina. Às vezes a doutrina é usada pra pegadinha. Pra pegadinha. É. Ele colocou um monte de coisa ali, sendo que o que matou pra você, o que mata a questão, é a letra da lei. São aqueles 20 minutos da defesa oral. E é por isso que eu e a Alice nunca entendemos a súmula 337. 337? 337. É. Do A do TST, agravo, não é a a do do agravo. agravo. Fala E dessa não, súmula. até hoje, tá, gente? Procuradora do Trabalho. Já fiz vários recursos de revista, vários agravos de instrumento em recurso de revista. Até hoje eu não entendo a súmula 337. Qual que é a solução para você que tá lá, lendo uma lei, lendo as súmulas do TST e não entendendo? Decora, né? O que eu fiz? Olhei, li uma vez, não entendi. Li 2 vezes, não entendi. Eu não vou ficar tentando entender essa súmula. Eu vou decorar. Então, decora. É o que você vai precisar, o texto da lei, tá? Então, até hoje eu não entendo essa súmula. Se alguém puder me explicar, agradeço. Algum professor aí que estiver assistindo esse podcast, quiser me explicar. Pro Lucas também, porque ele também não entende. Essa súmula eu não entendi. Isso foi interessante, porque surgiu uma dúvida. Eu tô tentando achar o número da súmula, eu não tô achando. Eu não tô nem achando o número. É a do agravo lá. Não, eu sei qual que é. Tal. É que tem 15 sessões. Tem 15 sessões, tem um monte de assim. exceção e tal. Whatever. Mas assim, é um negócio que você não entendeu o texto, você decora, entendeu? Uhum. Vai lá, faz um monte de questão. Você tá fazendo a questão. Por que eu sempre bato na tecla da importância de fazer questão? Porque você vai se habituando com as pegadinhas. Então, assim, normalmente uma questão, eles vão trocar uma palavra ou outra da súmula. E aí, você não vai precisar entender a súmula, você vai precisar memorizar o que está na súmula. Sim. Né? Então, por isso que é importante que você faça questão. Isso significa que essa súmula não caiu quando a gente fez prova? Gente, caiu a rodo essa súmula. Caiu um monte de vezes. E acertamos um monte de vezes. A gente acertava um monte de vezes. Sem entender nada. Sem entender nada. Estamos aqui, passamos no concurso. E bem, passamos, assim. Nossa, então isso significa que tem algumas coisas que você não entende. Nem tudo a gente domina com aquele nível de profundidade que vai falar, cara, eu tô manjando e tal. O fato é você passar no concurso significa que você tem uma base boa o suficiente para você poder exercer uma determinada profissão. Isso não te coloca com uma possibilidade de falar de tudo e dominar todos os assuntos. Saber tudo. Tão somente porque você tá. Até porque depois que você entrar na carreira, durante o concurso, você tem seu nível de conhecimento, ele abre muito grande. E à medida que você passa no concurso, você se despede do direito penal, do direito previdenciário, então aqui a mão vai encolhendo, do direito empresarial, de uma parte do administrativo, e aí você diminui o seu conteúdo que você usa e ele aprofunda muito. Então, hoje, a Alice, por exemplo, não é que ela sabe sobre destinação de verbas em ACP. Ela foi perguntada sobre isso na prova oral, na segunda fase, foi perguntada, respondeu, sabe o que está na lei. Mas hoje ela sabe o que está na lei, sabe como preencher os requisitos para fazer uma destinação de verba, sabe aonde vai ter que comprovar e sabe até mesmo para quem que você vai destinar a verba para não cair em furada. Exatamente. Para não cair, ou no termo prática, que a gente falou, em cilada. Então, o seu conhecimento, ele aprofunda muito. E exatamente por isso que o jogo muda depois que você passa. E é por isso que, para passar, você precisa fazer sempre
um balanço entre aquilo que é importante, que você saiba, domine, ou algumas técnicas que você vai usar para decorar. A súmula 357 foi uma... A gente nem lembra. 357 é que eu uso... Não, 357 eu sei que não é. Porque é da testemunha impedida. Acho que é não litigar. 337. Eu acho que é 337, enfim. Essa tal súmula aí já caiu várias vezes pra gente. Mas a gente já tinha... sabe uma súmula que eu dei, graças a Deus, que caiu? Aquela do bancário, do divisor. Ah, porque você tinha problema com o número. Eu tinha problema com o número, mas assim, era uma súmula que eu odiava. Aí caiu. Nossa, mas foi uma felicidade. Quando porque era 150, 180, 200 e 220. Essa do divisor, eu falei, gente do céu, graças a Deus não tem mais. Eu fiquei tão feliz. Então, pois é. E assim, sabe uma OJ aí? Cara, tem uma OJ transitória da SDI2 que fala da PLR, que fala assim, a PLR só pode ser paga 2 vezes ao ano, com exceção da PLR da Volkswagen, não sei o quê. Ah, tá. Cara, isso já caiu em prova. Cara, e é um absurdo, né? Transitória, OJ transitória cai em prova, né? Exato, mas ok. Mas só que assim, ela também tá transitória há 20 anos também, né? Tá lá. Enfim, tá lá, OJ. Caiu. Caiu na prova. Gente, vocês acham que eu me peguei pensando assim, mas por que a Volkswagen conseguiu isso? Porque um dia eu tava assistindo uma aula do Homero e ele explicou o porquê. Eu falei, nossa, por quê? Mas eu nunca errei essa súmula. Eu tinha lido, tinha decorado. Não me interessava entender ou não entender. E esse filtro é muito importante. Uma vez, eu conversando com um cara que estudou para concurso, mas ele foi advogado de grande escritório, depois estudou um tempo, depois voltou para ser advogado de grandes escritórios. E aí ele perguntou para mim, na época que saiu a lei do doméstico, era assim, o empregador ele paga 11,2% de FGTS. E se a dispensa, se o empregado doméstico pede demissão, o empregador saca os 3,2% que ele já está pagando por mês a mais e fica que é o equivalente à multa de 40%. E aí ele pegou, decorei isso daqui, vi isso daqui e tal. Um dia ele chegou pra mim e falou assim, Lucas, pô, você tá indo bem em prova, já estudou lei doméstica? Eu falei, já. Pô, como é que funciona isso? Eu falei, como que funciona o quê? Não, como é que funciona assim um empregador sacar alguma coisa que tá na conta vinculada do empregado? Boa pergunta. Eu falei, eu olhei pra cara dele, sei lá. Ele falou, não, mas para pra pensar. Ele falou assim, não, mas para pra pensar. Tem aqui a questão da prova. Eu errei essa questão, eu tinha acertado e ele tinha errado. Eu falei assim, eu errei essa questão. Mas tem lá dizendo que o empregador vai sacar. Como é que o empregador vai sacar uma coisa que tá na conta vinculada? Eu falei, você tá certo. Mas isso não cai. Mas tá na lei. Isso não cai. Como? Isso não cai. E isso tá na lei. Então, se você sabia a lei, você não caía nessa cilada de procurar o detalhe do detalhe. E você me fez, né, me deu um insight aqui do número de pessoas que têm um conhecimento aprofundado em muitas coisas, por ter mestrado, por ter doutorado, por ser acadêmico, e que tem uma enorme dificuldade de passar numa primeira fase no concurso público exatamente porque quer aprofundar tudo de tudo. Você não está estudando para um mestrado. Você não está fazendo um doutorado. Você está estudando para uma prova que vai exigir o que está na lei. Vai exigir o que está na OJ, na súmula. Vai exigir o que a jurisprudência vem dizendo. Não vai exigir a sua tese de doutorado. Então, eu já vi muita gente que fala assim, ai, Alice, é muito chato ler a lei. Eu gosto de livro, eu gosto de doutrina, porque o mestrado, porque o doutorado. Gente, é outro estudo. Né? Então, isso também, né? Essas pessoas super inteligentes estão lá, passaram por um processo super difícil, que é conseguir um doutorado, né? Um mestrado numa faculdade, né? De nome, e não conseguir passar na primeira fase. Para você ver, né? Que não é uma questão de inteligência, é uma questão de
estratégia. É uma E de jogar o questão jogo que é proposto. Isso, saber jogar o jogo. Vamos colocar então aqui, já que nós estamos se encaminhando para o final, temos mais uns minutos, como quinta cilada. Que a quinta cilada é a cilada do conhecimento. Por que a cilada do conhecimento? Porque o conhecimento é apaixonante. Saber é delicioso. E se eu pudesse saber mais de direito penal, para quê? Para poder discutir no futebol com os amigos, na roda do vinho, no final de semana. Eu adoraria saber, mas não dá pra gente saber tudo. Tem uma palestra, foi uma vez uma palestra do Karnal, que ele falava o seguinte, ele falou assim, olha, que ele se apaixonou por livros, ele começou a ler e ele chegou à conclusão que ele nunca conseguiu ler todos os livros do mundo e tal. E detalhe que o Karnal é um cara que se ele falasse pra você que ele leu todos os livros do mundo, você ia acreditar. Entendeu? Assim, você ia acreditar. E ele pegou e falou, olha, não dá pra saber tudo, você nunca vai conseguir esgotar tudo. E há um grupo de pessoas que é o grupo que eu, como professor, como magistrado, mais sinto pela barreira do concurso, que é o grupo do pessoal que é inteligente, que tem conhecimento, que tem uma reflexão tremenda sobre diversos assuntos, mas que não está disposto a jogar o jogo e a pagar o preço de fazer uma leitura de lei e de focar, fazer questão, fazer revisão, letra de lei, para poder jogar o jogo da prova teste, da prova objetiva, certo? Nossa, e a gente tem muitos exemplos. E faz falta. E faz falta. Uma vez, nessa de contatos com alunos, um deles falou assim, nossa, eu sinto que eu sou muito mais habilitado para estar sentado na cadeira do cara que eu faço as coisas que ele assina. Eu falei, eu também acho que você é. Mas você precisa pagar esse preço. E você não precisa pagar esse preço por você, é por nós, pela sociedade. A vaga está lá, está à sua disposição. Você é um cara capacitado. Então, a quinta cilada, tá, é você se perder na busca por um conhecimento neste momento, que ele não é útil. Para este momento. Exato, ele não é útil para esse momento. Útil. O conhecimento ele é viciante. E no direito do trabalho, na nossa área, a gente acostuma aprender muito trabalho, processo de trabalho, e a gente gostaria de ter essa mesma maturidade jurídica, esse mesmo conhecimento, essa mesma profundidade em constitucional. E você não vai ter. Você também não vai ter a mesma profundidade em empresarial. E se você quiser ter em todas elas, aí o concurso ele é um obstáculo totalmente intransponível. Totalmente. Não, é que nem, por exemplo, na prova do MPT, temos normalmente de 2 a 3 questões. Da última prova, acho que foram 2 questões de direito penal. Você vai se aprofundar em teoria geral. Crime puro e subjetivo. Em Klaus Roxin. Klaus Roxin, verdade. Zaffaroni. Zaffaroni. Não dá. Não tem como. Né? A gente tem que saber jogar o jogo. É o que eu falo. Professora, não vai dar tempo de estudar tudo. Se for para não estudar uma matéria, qual que você não estudaria? Penal. Sim. Penal. Assim, é o risco, né? Acabou. Eu mesmo, às vezes, penal, mesmo você estudando, você vai errar as duas. Exato. Então é melhor você, melhor se aprofundar e terminar o programa de trabalho, de processo de trabalho, termina e deixa o penal de lado. Eu sempre gostei de passar por todas, porque eu achava que toda matéria tinha uma questãozinha fácil. E aí numa dessa vem o que é tentativa em direito penal? Tudo bem que você formou, você tem que saber o que é tentativa, mas... então vamos lá. Pra gente arrematar, 30 dias antes da prova, nós separamos aqui 5 ciladas que a gente debateu. A primeira delas é a cilada interna, é a cilada do TPP, que é a tensão pré-prova, certo? A segunda cilada, que a gente pode chamar, é a cilada da reflexão. De você querer refletir neste momento... Sobre a vida. Sobre a vida, sobre sobre a vida e sobre a forma como você está estudando neste momento. A terceira cilada
é a cilada do detalhe. Do detalhe, do querer saber o detalhe, querer entender cada ponto ali, como as coisas funcionam. A quarta cilada é a cilada política, que é a cilada da distração, tá? É a cilada do álbum da Copa, tá? Não se distraia, jovens. Não fiquem 5 horas trocando figurinha nesse momento. Com os amigos, com os amiguinhos do prédio. Exato. E a última cilada é a cilada do próprio conhecimento, tá? Que ela tem a ver um pouco com a cilada do detalhe, mas ela quer dizer o seguinte: se você é um cara que tem conhecimento e que ama conhecimento e ama ser apaixonado por estudar, aprender, entenda qual é o jogo que está sendo posto para você jogar. E nós estamos aqui disposto a te ajudar a jogar esse jogo. Exatamente. Teu recado final, minha linda. Gostei, minha linda. Não, recado final... sócia e professora. Não, bem, recado final, o Lucas falou muito bem, resumiu nessas 5 ciladas que já caímos, por isso que é até importante a gente passar para vocês essa experiência que nós tivemos nos nossos estudos, e eu acho que a maneira mais inteligente de passar pelos erros é evitar o erro, vamos dizer assim. E você pode evitar o seu erro olhando o erro dos outros. Não precisa errar para aprender, né? Então, aprenda olhando o erro dos outros. Então, e o que a gente falou aqui é não só a nossa experiência, mas o que a gente vê, o que acontece, né? O que a gente vê pessoas também. Eu fico aflita quando eu vejo pessoas cometendo, né, esses mesmos erros que eu cometi no passado e que nós estamos aqui, gravamos esse podcast com esse objetivo, para que você acerte, aprenda sem precisar errar. E o meu recado final? 30 dias antes da prova. Gente, tá quase lá, tá quase lá. É o momento da tensão, é o momento que você vai querer matar alguém. Artigo 121, de 6 a 20 anos. Sim, é o momento, mas não faça, não cometa esse tipo penal. Fique só na cogitação. Né? Exato, só na cogitação. As 4 fases do crime. Já estamos te dando intercrimes aqui, ó. Hoje tá muito penal hoje. Estamos muito penal, cara. E, assim, você vai querer matar alguém, é natural. Mas, assim, esta fase também faz parte da preparação para o concurso. Também faz parte da glória final ali, da aprovação. É você aguentar este deserto que vem aí pela frente. Conte com a gente. Estamos aqui para dividir as experiências boas e ruins para que você tenha uma caminhada mais leve com quem você possa dividir o fardo. E mais do que isso, achou esse nosso papo, esse recado que a gente está passando aqui para você importante? Então faz um favor para nós. Compartilha isso no seu Instagram. Compartilha isso com seus familiares. Mostra, fala assim, olha o que eles estão falando aqui. Manda um WhatsApp pro Manda um pessoal. WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp Por da favor, galera. manda no grupo de WhatsApp. Divulga o nosso trabalho, porque esse papo aqui, para nós é muito gostoso relembrar e contar. Mas mais do que isso, a gente está aqui porque a gente acredita que isso é importante para você. E você mostra que isso é importante para nós quando você compartilha, quando você curte, quando você comenta e quando você nos procura. A gente se sente muito feliz quando a gente é demandado por vocês. Isso. E siga-nos nas nossas redes. Qual que é a sua? @Lucas Falaschi. Você mudou faz pouco tempo. @Lucas Falaschi e @Alice_Aleite. Nossos Instagrams. Vamos ficando por aqui. Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Tchau, tchau.